meu pai me chamava de chumbinho, porque eu era pesada. Tá? Eu fui gorda, mas eu era fofinha. E isso me marcou numa aula de balé, que eu queria muito ser as meninas que dançavam, que faziam, sei lá, que era a princesa, que era isso, que era aquilo, que ela queria e outro, né? E o que eu pude ser, porque eu era mais rechonchuda do que as meninas que dançavam balé, né? Foi uma árvore que se mexia e fazia isso aqui, assim. Né? Então é a única experiência que eu tenho, assim. E numa outra dança, eu era, daí como não tinha meninos, eram só meninas, daí, mas era uma dança de pares, né? Eu fui o menino, porque eu era alta e fortinha. Mas nem por isso eu deixei depois, continuei, fiz dança, depois fui pro Flamengo, fiz anos, né? Mas foi uma coisa que marcou, assim, que eu fiz, mas eu não fiquei completamente feliz, né? Sim. De estar fazendo aquilo. Na escola eu não tenho boas lembranças da educação física. Era mais assim, bola largada ali na quadra, e aí a gente fazia o que queria. Depois disso, a gente geralmente ficava conversando e caminhando na quadra, porque eu nunca fui uma pessoa que gostava muito de esportes, então a gente não era muito obrigado a praticar nada. No ensino médio, a gente passou a ter algumas provas, que era tipo de corrida e alguns exercícios tipo prancha e coisas bem específicas assim. Mas eu também não participava muito, os professores não incentivavam muito essa participação. Então geralmente só ficava caminhando e conversando com as pessoas quando precisava realmente. Se tu não vai fazer nada, então tem que caminhar na volta da quadra, em volta do colégio. E foi isso, basicamente. Tem aquele lance da educação física, né? Tipo, jogar uma bola e jogar bola, assim. Tipo, teve muito disso. Ela, apesar de ter sido o Quarteto Fantástico, né, para a época foi uma revolução, porque a gente só tinha, normalmente, assim, até a sexta, sétima série, né? A gente tinha só o futebol, né? Eles jogavam bola, as gurias faziam outras coisas. E o professor, na época, foi o que começou a organizar o processo relacionado a aprender mais de um esporte, mesmo que fosse o basquete, o vôlei, o handebol, que são os mais clássicos, né? Mas era 3 além daquele 1 que a gente sempre tinha. Que eram treinadas habilidades. Né? Tudo uma prova de corrida que tinha que dar algumas voltas no campinho da escola, né? E dependendo de quantas voltas tu conseguisse dar em tantos minutos, era a tua nota. Prova de saque, tá? De vôlei. Se queimava na rede, descontava ponto. Qualquer atleta profissional queima o saque, muitas vezes. Se tu errasse, descontava mais ponto ainda. E era isso. Teve, eu lembro, assim, 2 vezes um teste que era de corrida. Tinha um trajeto que tinha que fazer que era em volta da escola, pois tinha uma sequência de exercícios de abdominal e push-up, que é flexão, né? E aí a gente ganhava uma nota, assim, de acordo com a nossa performance. Eu não me sentia bem, né? E a mesma coisa quando era alguma aula relacionada a vôlei ou handebol. Eu sempre era a última a ser escolhida no time. Nunca tive muitas habilidades com bola, por exemplo. Então, na hora ali de escolher os times, né, pra jogar futebol, ou vôlei, ou handebol, que fosse, eu sempre era a última a ser escolhida, porque eu era muito ruim. Eu me sentia muito animado, assim, no dia a dia, né? Eu acho que era uma parte, assim, de fugir um pouco daquelas aulas mais teóricas e para poder brincar e ter essa questão da escola. Eu acho que da sociabilidade, né? De conversar, de ter os colegas para brincar ali, mas ainda assim um pouco forçado por essa questão de tentar me enquadrar em algum lugar que talvez não fosse o meu local exato, né? Vamos dizer assim... Quem tinha um corpo mais, né, mais físico, assim, essa coisa, assim, tava sempre para jogar, e quem não tinha tanto essa parte, ele era excluído da aula. Então, de verdade, eu não tinha gosto por fazer, até porque eu sempre fui pequena, eu tinha asma, né, e minhas habilidades são outras. Né? Entendi. Até pensando em esporte, era prática de vôlei, handebol e atletismo, não tinha outras práticas. Mas eu não tive base, assim, eu não me lembro, não tenho nenhuma lembrança de uma aula de fundamentos, por exemplo.
Ai, me sentia muito mal. Assim, um zero à esquerda. Não tinha essa mediação, assim, né, dos professores pra fazer esse rodízio, né? Assim, pra dar uma oportunidade. Eu acho que eu estive muito tempo durante o grupo que estava sempre jogando, né? Eu acho que eu nunca fui, assim, vou dizer, o melhor, mas eu sempre me esforcei para tentar me enquadrar dentro daqueles times ali. Então, eu joguei os Jergs em quase todos os anos, mas porque eu buscava tentar me enquadrar naquele padrão que me era exigido, né? Não porque eu tinha gosto. Eu sou um humano alto, magro, homem, então, tipo, ser convidado a participar desses esportes era algo meio que habitual pra mim, que eu não via acontecendo com outras pessoas, sabe? Tipo um bullying, assim, né, dos colegas. Porque daí eu me lembro que tinha, assim, gente que era mais gordinha. Não pelo esporte. Eu aguardava porque era o momento que eu tinha de não fazer nada, no caso. Não pelo esporte, não por incentivo, mas por ser, né? Exatamente o mesmo motivo. Tinha aula, e educação física era pode não fazer nada, e daí a gente ficava conversando no pátio e era isso. Adorava, melhor momento. Me lembro que eu tinha algumas colegas, daí, talvez mais pro ensino médio, assim, que não gostavam de fazer, e daí sempre davam umas desculpas, né? E aí eu me lembro que a professora sempre dizia, mas vamos lá, faz bem pra vocês, não sei o quê, vamos lá, gurias, vamos lá. Daqui a pouco ela dava umas risadas, fazia uma bobagem lá, né? E a pessoa entrava no lúdico, na brincadeira, assim, participava, né? Então, eu não tenho memórias de coisas ruins, assim, sabe? Não tenho mesmo, né? Não gostava muito, assim, não me sentia muito motivada. Não tinha aquela coisa assim, hoje eu vou aprender uma coisa nova. Igual eu tive, por exemplo, em artes. Eram sempre os mesmos que escolhiam. Eu não queria ir na aula, eu preferia muito mais ficar numa aula de português, de história. Tive uma experiência com atletismo muito surreal, assim, que, tipo, fez eu ter contato com diversos esportes, assim, tipo... Eu lembro muito dessa parte das meninas não poderem jogar o futebol, né? Eu acho que entra muito nessa parte machista. Em questão dos gordos, né? A gordofobia, né? Essas pessoas que têm, vamos dizer, a aptidão física um pouco menor, eles eram excluídos também por não correr tanto, ou por não chutar tão bem a bola, por não terem, né, essa parte motora mais avançada. No meu caso, acho que um pouco pelo cabelo, né? Vamos dizer assim, eu acho que sempre tiveram piadas em torno do meu cabelo, porque hoje eu aceito ele, mas eu levei muito tempo para aceitar. Até então eu usava muito boné na época escolar. Hoje eu aceito ele, hoje eu até tento cortes diferentes, enfim, né? Hoje eu acho que faz muito parte da minha autoestima. E os meus colegas um pouco, digamos assim, pretos, né, de fato, eles estavam sempre exclusos dessa aula, né? Também, quer dizer, exclusos da aula não, né? Porque a aptidão física dos pretos, geralmente o pessoal associava mais, esse aí é corredor, enfim. Mas eles sofriam por conta da cor, né? Sim. Ensino fundamental foi bem um largobol. Eu estudava em rede municipal. Ensino médio foi o ensino estadual. Foi bem complicado também, teve uma participação ali do lado mais feminino, porque não teve um enturmamento de masculino e feminino, né? Então as meninas eram no vôlei e os meninos no futebol. Sempre foi assim. E até agora eu não sei mais como é que tá o ensino médio, né? Mas na minha época era isso. Eu percebo agora na dança, que, tipo, isso facilita muito a minha forma de me mexer, por exemplo. Quando eu era moleque, eu fiz isso, nem pensava nisso, eu queria fazer um esporte de correr, assim, e aí, tipo... Era muito assim, eu acho que aquele rola-bola, vamos falar assim, né, de jogar bola, de entregar a bola assim na quadra e ver quem são os mais aptos para ser um jogador de futebol, de basquete, enfim, né, eu acho que muito no intuito também do Jergs, né, vamos dizer assim, dos jogos escolares, eu acho que selecionar aqueles melhores para fazer essa parte dos jogos escolares. E o restante ali fazia o que queria, se quisesse correr, se quisesse brincar, tava nessa parte, então acho que é muito nesse intuito, assim. Influenciou, claro, porque, tipo, graças a ela, assim, eu não tenho vergonha de me mexer, saca? Mexer errado, tipo, sentir o movimento que eu tô fazendo, saca? Bom, meu pai foi árbitro de futebol, né, durante a década de 60 e 70, foi considerado um grande árbitro de futebol, depois trabalhou com futebol de salão, depois ele foi treinador, depois ele foi dirigente, foi professor de arbitragem, e minha mãe professora de educação artística nas escolas, naquela época chamava educação artística. Então essa relação entre esporte, especialmente futebol, que eu também me envolvi muito com futebol de salão, futebol de campo, a relação com a docência que minha mãe tinha, foi conformando um pouco essa ideia de ser um licenciado em educação física, e então
desenvolver essa carreira, né? Eu era de outro curso. Aham. Aí eu mudei com a pandemia. Eu vi o quanto é gratificante tu modificar toda a tua saúde ali naquela pandemia que, tipo, me prejudicou muito ali. E foi ali que eu vi que como tu pode também salvar vidas e as pessoas sendo gratas para aquele professor que tá ali te ajudando entre a ansiedade, a autoestima e o bem-estar, né? Bom, a minha história é um pouco diferente. Eu sempre falei que eu nunca ia fazer educação física na vida. Se tinha um curso que eu abominava, assim, a educação física. Não serve pra mim. Mas eu sou atleta profissional de hipismo e Olha o só. CREF passou a ser obrigatório. Sim. Então eu tinha uma instrutora que foi tipo minha mentora, ela se formou aqui na Exefit há uns anos atrás e ela falou assim, se tu quer ser atleta profissional, tu tem que cursar educação física. Então eu uni o útil ao agradável e passei a fazer educação física por causa do CREF, mas o CREF só é obrigatório no hipismo no Rio Grande do Sul, então tipo em São Paulo ele não é tão necessário. Precisava fazer uma faculdade e precisava do CREF, então educação física. A educação física foi importante para mim, porque ela faz parte da minha vida, né, desde sempre. Desde os 10 anos eu pratiquei vôlei e fiz a faculdade de educação física em função disso. E a educação física na minha vida ela deu tudo que eu tenho, né? Ela formou o caráter que eu tenho, ela me estimulou a ser a pessoa que eu sou e correr atrás dos meus sonhos como sempre eu fiz, né? Se não fosse a minha formação como atleta, eu acho que eu não teria tanta garra e vontade para seguir atrás dos meus sonhos. Valorizem isso para os alunos de vocês. Acho que a nossa disciplina, a nossa profissão, ela é muito importante na formação de crianças e posteriormente de adultos, né, com cidadãos com um perfil bom de vida e um bom caráter e pessoas que aprendem a ser resilientes. Quando eu era aluno, já faz algum tempo, né, o que me fascinava muito era o profissional, o professor de educação física. Cara, ele tinha uma mágica que quando ele surgia, quando ele aparecia, encantava todos os alunos. E qual era essa mágica? Uma bola. Inexplicável isso, ou até podemos buscar uma explicação, mas a importância que o professor, ao chegar com uma bola, aquilo nos encantava, aquilo nos fascinava, aquilo tinha um poder, criava uma expectativa muito grande, né? E os olhos brilhavam quando o professor chegava. Uma que o ambiente já era diferente, era um ambiente fora da sala de aula, né? Então já criava todo um clima especial. E eu hoje, como professor de educação física, né, percebo isso da mesma forma. E trabalhando até, né, em escola pública, mas também numa escola privada, eu chego com um carrinho cheio de bola e os olhos brilham. Então, essa experiência mostra o quanto a educação física ela é diferente para a vida do aluno, o quanto aquela bola e aquele momento trazem memórias para o resto da nossa vida. E como que avaliavam, Mário? Avaliação? Como que era a avaliação? Como é que o professor te dava nota? Como é que a professora dava nota? Tu lembra? O que te cobrava? Como é que ela fazia? Ou não lembra? Não me lembro. Eu escolhi a educação física, eu acho que por essa questão de conseguir inserir as pessoas na sociedade, né, de uma forma pelo movimento do corpo, não apenas, né, no esporte ou nesse intuito. Eu acho que o movimento do corpo e o que o seu corpo realmente em si ele significa, independente da cor, do tipo de cabelo, né, e tentar se enquadrar nessa sociedade que muitas vezes ela bane mais do que ela inclui. E eu acho que é por isso que eu entrei na educação física, né, hoje. Eu acho que é para mim tentar mudar esses parâmetros. Eu acho que eu tentar fazer a diferença, seja numa escola, seja numa academia, seja em qualquer local desses, eu acho que eu posso fazer um pouquinho da diferença, seja na minha cidade, seja fora, seja no país daqui a pouco, né, vamos sair um pouquinho mais alto. Mas acho que cada um que puder ter essa consciência e poder fazer essa diferença de quebrar esses estereótipos, esses padrões, seja no esporte, porque o esporte ele era para ser muito inclusivo e hoje ele é segregador, né? Então acho que a gente tentar incluir, tu tentar mudar, nem que seja um pouquinho na tua comunidade, eu acho que já faz a diferença. Na escola, sim, nossa, eu me lembro desde muito pequena, assim, eu sempre tive bons professores, né? Sempre com muito jogo, tinha aquelas coisas de fazer polichinelo, essas coisas assim, mas não era uma coisa sofrida, para mim nunca foi, eu nunca senti dessa forma, né? Era sempre junto, muito com o lúdico, né? De pequeno, né? E depois, quando eu fiquei maior, ali na adolescência,
sei se era na época, como é que é hoje, né? Mas era muito por a questão do esporte, né? Então, assim, a gente passava por vários esportes. Eu fiz handball, eu fiz vôlei, eu fiz atletismo, né? Tu passava, assim, durante o ano todo por esses esportes todos, né? E sempre muito incentivado pelos professores, né? Então, eu participava de várias coisas. E tinha uma professora que dizia que eu era muito boa em arremesso de peso. Detestava, mas ela me incentivava. Eu fui até para a Olimpíada, ganhei medalha, né? Mas assim, sempre muito eu tenho na memória assim tudo muito lúdico, entende? Nada era imposto, forçado, aquela coisa, né? Como eu te disse, eu tinha alguma colega que não tô, sai aquela coisa. Então, e tinha aqueles que sempre gostavam e participavam, né? A minha experiência não é ruim nem como aluna e nem como mãe. Tá, nos anos iniciais eu que tinha que dar. Na época que eu dei aula, né? Dei aula na Eugênio, eu que tinha que dar educação física. Eram 2 períodos, 2 por semana. E eu sempre gostei muito, né? Então eu tentava fazer coisas diferentes para eles, né? Sempre muito lúdico, eu dava aula para os pequenos, 2º e 3º ano, né? Na brincadeira, assim, no lúdico, no jogo. Eu não era daquelas professoras que davam uma bola e deixava jogar. Sim. Muito boa, muito enfesada, muito, assim, né, com tudo, assim. Então, ela estimulava muito os alunos, mas eu lembro que ela sempre reclamava, assim, principalmente os maiores, ali de 6º ano. Mais difícil. Que era mais difícil. Que daí eles não queriam, as meninas contavam menstruada não queriam, aquelas coisas, né, que continuam. Sim. Incentivando, dizendo, não, menstruação não é doença, vamos lá, né? Ou então, se tem alguma questão, que daí eu me lembro que na época eu era orientadora, mas no final, né? Ela vinha e dizia, fulaninha talvez precise de um absorvente, então a gente fazia